Eu sei, você abre o Instagram e olha o perfil de outras psicólogas e pensa assim, esse daqui já falou sobre isso, aquela fulana já falou sobre aquilo. e de repente você caiu no fundo do poço, bem fundo, da síndrome de tudo que já foi dito e parece que não sobrou nada para você falar. Como eu sei disso, porque eu também sou psicóloga, também já passei muito por isso, eu produzo conteúdo há 6 anos na rede social e hoje eu ensino outras psicólogas e estudantes de psicologia a como usarem a rede social como seu cartão de visitas para captar pacientes de forma muito ética, muito autêntica e com muita sorte e muito investimento ali, estão investidas para se divertir no caminho. Hoje eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, de forma muito prática e breve, que o problema não é o tema que você escolhe, porque o tema, ele precisa de diferentes formas para ser colocado lá na rede social e levado lá. Mas sim, o problema são outras coisas, e daí eu vou te dar ferramentas para atravessar essas outras coisas. Primeira coisa que a gente precisa conversar é a partir desse ponto. Gente, tudo que já precisava ser dito sobre ansiedade, sobre autoestima, sobre produção de conteúdo, sobre terapia do esquema, ACT, gente, tudo já foi dito, mas assim, as pessoas elas precisam de diferentes perspectivas a respeito de um mesmo tema, e para isso, para que você concorde comigo, porque eu sei que você vai concordar, pensa em quantas vezes você aí desse lado precisa ouvir a respeito de um mesmo assunto, para daí sim começar a compreender aquele assunto, a lembrar daquele assunto, a entender. Por quê? Porque cada pessoa foi trazendo quase como uma peça do quebra-cabeça para você entender aquele assunto. Então, com os conteúdos da rede social é a mesma coisa, só que daí a gente fica nessa coisa, nessa ilusão aí que não pode repetir, como se as pessoas já ouviram aquela psicóloga falar sobre o filme X, sobre o tema X, sobre a abordagem X, e daí isso basta. É a mesma coisa que falar, olha, você vai ter uma aula sobre terapia do esquema na sua vida. Hoje eu encarnei aqui com a terapia do esquema, né? Você vai ter uma aula da terapia do esquema na sua vida. E daí basta pra você. Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, meu São Francisco das Chagas. Ou você vai ter uma aula a respeito de autocompaixão na sua vida. E isso basta pra você. Eu pego autocompaixão porque é algo que eu tô há anos aí estudando, né? Mergulhando, praticando, até me tornar instrutora do programa Mindful Self-Compassion, o da Kristin Neff e do Chris Germer. Mas assim, são tantas aulas que eu vi a respeito de um mesmo tema, mas eu precisei ouvir diferentes pessoas falarem sobre aquele assunto para que eu encontrasse o meu jeito de falar sobre aquele assunto, mas antes disso, né, para que eu realmente conseguisse internalizar aquele assunto, compreendesse aquele assunto. Até porque as pessoas elas vão usar diferentes perspectivas para falar a respeito de um mesmo tema. A gente não usa, gente, só a teoria para explicar um tema. A gente usa o nosso jeito, a gente usa o nosso cenário, a gente usa a nossa história. Então, uma pessoa que parte de um lugar X é outra pessoa que parte de um lugar Y, que teve experiências da vida muito diferentes, que teve recursos muito diferentes e que tem uma história com aquele tema que se difere uma da outra. Isso tudo vai fazer com que a apresentação do tema seja diferente, as perspectivas sejam diferentes, ou seja, a lente através da qual a pessoa olha e reproduz o tema vai ser outra. E é isso que você precisa entender, ninguém tem a sua lente. Esse é o seu diferencial. E eu não tô falando isso aqui do jeito brega, assim, sabe? Ai, nossa, né, você é o seu diferencial. Não, é só de um jeito lógico mesmo, assim, é porque é a verdade. Ninguém tem a sua história, ninguém reproduz exatamente igual a sua linha de raciocínio, vai dar os mesmos exemplos que você vai dar, tem as mesmas histórias com aquele tema que você tem o mesmo cenário que você tem o mesmo tom de voz que você tem, vai fazer a mesma estrutura de vídeo, de formato que você faz. Ninguém, não dá para copiar isso. E daí vem a pergunta, como falar de um tema do seu jeito? Quando o tema for igual, outra pessoa tá falando, às vezes é uma pauta quente, algo que realmente tá na boca do povo. O que eu quero que você se pergunte aí desse lado para que você coloque cada vez mais o seu tempero ali no tema. Primeira pergunta, o que eu realmente penso sobre esse assunto? Não exatamente o que a teoria me fala, o que os livros me falam, o que as outras pessoas estão falando, é o que eu penso. Gente, eu sei que isso parece super básico, mas o tanto de pessoa que não para e não se pergunta o que ela realmente pensa sobre o assunto. Ela tá papagaiando, reproduzindo coisa que todo mundo tá falando. E daí, de fato, o conteúdo vai ficar
enfadonho, assim, igual a todo mundo. Então, a primeira coisa a se perguntar é essa, o que eu realmente penso sobre esse assunto. Segunda pergunta é, que experiência minha que se conecta com esse tema? Essa pergunta também vale ouro. Não precisa ser algo super dramático, super, meu Deus, que mudou a sua vida, transformou você. Não, pode ser uma experiência mais básica, mais sutil, mas que experiência sua se conecta com esse tema? Que história você tem com esse tema? Que, de novo, não é uma história que só você tem, porque a gente tá falando daí de algo pessoal, do seu tempero mesmo aí. E a terceira que eu amo é o que eu não concordo com esse tema. A discordância, ela também fala muito sobre uma lente única, sobre uma perspectiva que só a gente pode trazer, porque às vezes a gente só tá buscando coisas com as quais a gente concorda, e a gente fica desconectada disso, assim, de algo tão básico, mas que vai ampliar o nosso olhar a respeito do tema, que é o que eu discordo sobre esse assunto, sobre esse criador de conteúdo, a forma que essa pessoa colocou. Eu adoro, tá? Eu adoro consumir conteúdos que discordam da minha visão. Eu falei esses dias lá no TikTok, se você não me segue no TikTok, tá na hora de seguir aí também. Eu falei disso, eu adoro consumir, porque isso amplia a minha visão para as coisas, e eu adoro fazer esse exercício também, assim, sabe? Em que ponto que eu tô discordando desse criador? Em que ponto que eu tô discordando desse conteúdo, desse vídeo, dessa visão, dessa temática? Então, até aqui, agora, essa parte do vídeo, a gente entendeu o porquê. Você não precisa ter medo de repetir tema, porque, na verdade, assim, nenhum tema se repete. E você tem as perguntas que você precisa fazer aí desse lado para que você consiga se diferenciar mais no conteúdo que você vai criar, apesar de ser um tema que pode estar circulando bastante aí no universo das criadoras de conteúdo. Agora eu vou te dar mais uma ferramenta. Lembra que eu falei que eram duas? Já trouxe ali as perguntas, agora eu vou te dar mais um formato, algo para você se direcionar na sua criação, que é te ensinar a como encontrar conteúdos que ninguém está abordando tanto assim. Falando então de originalidade do tema, o problema, tá? Por que a gente não acha originalidade? É porque muitas vezes a gente está olhando exatamente na mesma direção que todo mundo está olhando. A psicóloga às vezes faz isso, gente. Elas leem todos os mesmos livros. É por isso que eu estou cansada de me ouvir falar em todas as redes. Não é só de livro técnico que se faz uma boa psicóloga. Será que você não está olhando sempre na mesma direção, assim, fazendo feijão com arroz demais, sabe? Básico demais, para pegar os seus temas aí na sua criação de conteúdo, para olhar sobre o que está acontecendo no mundo da psicologia, para falar sobre ansiedade, autoestima, o que quer que seja aí que você está falando? Será que você não está com um olhar muito estreito das coisas? E é aqui que é muito legal que o nosso conteúdo ele fique mais específico, tipo o nicho dentro do nicho. Porque, assim, muitas pessoas vão falar de ansiedade, mas elas não vão falar de ansiedade para psicólogas recém-formadas. Digamos, tá? Um exemplo. Elas não vão falar de ansiedade para mulheres que são mães e trabalham. Outro exemplo. Ou mulheres que estão ali dentro do espectro autista. Vocês entendem isso? Assim, é tentar olhar pro lado, assim, sabe? Tá todo mundo olhando para cá. Olha pro lado. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, tá? Mas na época ali de eu abrir os meus grupos de supervisão e tal, eu notei que tinha algo que não estava sendo um público, né? Que não estava sendo assistido e que conversava muito com o meu coração que eu falasse com esse público, que era de psicólogas recém-formadas. Então tinha grupo de supervisão, mas um monte, para várias e várias pessoas, mas eu não via ninguém fazendo naquela época grupo de supervisão para psis recém-formadas, com 1, 2 anos de formação. E daí encaixavam, né, a oferta dentro do que o público pode, né? Às vezes um valor mais baixo e tal, mas que coubesse dentro dessa fatia de público, que é a coisa mais específica. Eu via que isso estava assim, o cobertor não cobria esse público. E daí eu pensei, nossa, vou fazer, porque faz muito sentido para mim e porque eu não tô vendo as pessoas fazerem isso. E depois, coincidentemente ou não, eu vi várias psis também fazendo esse movimento. Então, assim, legal, né? Mais pessoas estão fazendo, mas assim, eu acho que eu fui uma das primeiras que se deu conta disso. Então, é muito, eu sei que parece assim, subjetivo, difícil de acessar isso, mas é uma lógica bem realista, prática, na real. É assim, tá todo mundo olhando para cá. O que ninguém tá vendo sobre esse tema? Que tipo de pessoas que ninguém tá falando, olhando, quando o assunto é esse? Onde que as pessoas não estão procurando a respeito dessa temática? Então, é tentar encontrar o que o cobertor, né, não está cobrindo, como eu falei ali antes. Essa é muito a minha lógica, e às vezes a resposta não vem de imediato, mas ela logo vem.
se a gente fica com a curiosidade segurando ela, sabe? Presente dentro da gente. Então, a pergunta é essa: o que esse cobertor não tá cobrindo? Se tá todo mundo olhando nessa direção e eu olhar para o lado, o que eu posso ver? E uma outra forma é você prestar atenção, se você tem já interação com os seus seguidores, no que as pessoas estão te perguntando, porque elas já direcionam o que elas querem saber, elas já direcionam as perguntas. Às vezes a gente também fica num outro extremo, que é ficar pensando muito coisas mirabolantes. Ai, tem que inventar muita moda. Sendo que as pessoas estão perguntando ali o básico pra gente, porque elas querem ouvir da gente. E é esse o pulo do gato, sabe? As pessoas que nos seguem, gente, elas querem ouvir o que a gente tem a falar sobre aquilo. Não necessariamente elas querem a visão mais diferentona do universo. Elas querem ouvir a nossa visão. E a gente busca isso nas pessoas o tempo todo. Basta você olhar aí as pessoas que você segue, que você escuta. Você provavelmente busca isso nelas. Não algo extraordinário, revolucionário, mas sim o jeito que elas têm para explicar, para falar o que elas pensam a respeito de um assunto. Que muitas vezes, se a pessoa não fica, como eu falei ali atrás, papagaiando, só repetindo coisas, muitas vezes a visão dela sim vai ter um tom diferente da visão de outras pessoas, por ela ser uma pessoa diferente de todas as outras pessoas. E para isso você precisa se reconhecer nesse lugar de quem é diferente das outras pessoas, de quem tem uma história diferente, recursos diferentes, referências diferentes. Eu já falei, né, várias vezes, assim, como as nossas referências também precisam ser levadas para a criação de conteúdo. Às vezes eu levo a Taylor Swift, porque eu sou muito fã, e isso já é colocar o meu tempero ali. Então reconheça tudo isso na sua vida, para que você daí sim consiga dar esse passo de ser mais você no seu conteúdo. E o seu conteúdo por si só daí vai ser diferente de todos os outros, se você se colocar de fato ali. A originalidade no tema não é um dom, é prática. Você precisa praticar com todas essas perguntas que eu trouxe, com todas essas reflexões e direcionamentos que eu te trouxe até aqui. Você vai sair desse vídeo tentando olhar mais para o lado, para trás, de outros ângulos diferentes e não só na direção que tá todo mundo olhando. E a internet às vezes ela cega um pouco a gente, ela coloca a gente nesse lugar de, sabe, direcionar o nosso olhar, e a gente precisa ser um pouco mais disruptiva, um pouco mais rebelde com a internet, porque isso nos ajuda a ter esse olhar diferente. Assim, não, eu não quero olhar para cá onde todo mundo tá olhando, eu não quero olhar e pensar desse jeito que todo mundo tá pensando. Por mais que no fim das contas eu concorde, mas primeiro eu quero revisitar outros ângulos, eu quero olhar de outras maneiras, eu quero escutar pessoas que discordam, eu quero me permitir discordar se esse for o caminho. E isso vai te ajudar a ter uma criação de conteúdo muito mais ampla e, como consequência, diferente das outras. Se você quer a minha ajuda para criar conteúdo que atrai paciente, mas do seu jeito, sem abrir mão de quem você é aí ao longo do caminho, o curso Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo é o lugar ideal para você. Lá tem aulas gravadas, encontros ao vivo, e eu acompanho as alunas ao longo de um ano no grupo de WhatsApp, onde eu dou feedback, trago insights, dou ideias de conteúdos. É bem legal, assim, é um acompanhamento bem de perto com as alunas do método, e vai ser um prazer te receber lá também. O link tá na bio. Não demora, tá? Não deixa, não atrasa o seu progresso, a sua evolução, as coisas que você pode conseguir a partir de agora, né? Eu vejo pessoas às vezes que flertam com a ideia de entrar no método ou de começar, sabe, a dar ritmo, assim, para sua criação de conteúdo, atrasam muito, assim, ficam, né, tentando decidir e tal, tentando sozinhas, sendo que você pode ter ajuda e pode começar isso antes. Então é o meu mantra, sabe? Não atrase o seu progresso, podendo começar, comece, e vai ser uma honra te receber, já falei isso, e pronto, o vídeo tá entregue. É isso, gente, segui meu roteiro, eu acho que eu dei um ritmo legal para esse vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram e me seguem no canal para acompanhar todos os vídeos que eu tô criando, e eu tô louca para ver quais conteúdos vocês vão criar a partir de tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Sempre me mandem lá na DM do Instagram, que eu tô tentando colocar em dia, tô tentando, né, acompanhar as coisas que eu recebo lá. Se você criar um conteúdo a partir desse vídeo, você vai me mandar, porque eu vou amar saber. Vídeo entregue então. Ó, um beijo e até a próxima.